coisas que mais me moldaram foram as coisas ruins na minha vida. Um sonho que eu tenho é voltar a ser 100% anônimo um dia, sei lá. Ia ter uma época, imprimir o carro que eu queria ter. Todo esse negócio dar certo logo, pra eu poder ter uma desculpa pra conversar com eles e falar que eu ia largar a faculdade. Hoje eu trouxe um entrevistado muito legal, que eu admiro há muito tempo, e eu tinha muita vontade de conhecer um pouco do lado pessoal e a história de quem que é essa pessoa e ser humano por trás dos vídeos. É uma pessoa que dominou como criador de conteúdo e como empresário, é muito bem sucedido e estuda e sempre tá disposto a melhorar. Você provavelmente conhece ele dos vídeos de pegadinha ou olha que negócio impressionante. Será que funciona? Vou testar. Seja muito bem-vindo, Jorge Baroni. Como você está se sentindo hoje? Muito bem. Um prazer estar aqui, compartilhar um pouco do que eu aprendi nesses anos. Queria te agradecer e eu também queria perguntar, o que é bem-estar para você? Bem-estar para mim, estar é dormir bem, comer bem, trabalhar, ter uma rotina, ser feliz. Acho que é isso para mim, bem-estar. E treinar, né? Treinar? Comer, treinar, dormir, e é isso, trabalhar. Eu vou te fazer duas perguntas que um dia me fizeram e eu achei muito legal. Que a primeira é, qual que é o seu segundo animal favorito? Segundo animal favorito? É, porque o primeiro é meio óbvio. O primeiro vai ser sempre cachorro, né? Ah, o meu também. Boa pergunta. Fez refletir. Um leão. Um leão? Por quê? Meu signo eu gosto de leão. Ah, você é Acho um leonino? bicho, sim. E a segunda é, se você pudesse ter uma profissão, qualquer que fosse ela, e você soubesse que você teria todas as habilidades para ter ela e ser muito bem sucedido, qual profissão você escolheria? Acho que eu continuaria sendo empresário. Talvez sem ser famoso, mas continuaria sendo empresário. Sem ser famoso? Sem ser famoso. E empresário de qualquer coisa ou de alguma coisa específica, você acha? Acho que qualquer empresário de qualquer ramo que pudesse me dar liberdade que um negócio dá, de você poder, enfim, ter a maior liberdade possível. Igual, por exemplo, um jogador de futebol ganha muito bem, só que ele tem que estar no treino na hora certa, tem que estar em determinado país. Óbvio, eles têm muita liberdade também, mas acho que não é a mesma de você ter uma empresa, construir um negócio e automatizar esse negócio e depois de um tempo, você basicamente pode fazer o que você quiser, né? Perfeito. E para começar, eu queria entender, num primeiro contexto, o que eu preciso saber de você para entender quem você é? Tipo, algum contexto seu, uma coisa que te moldou. Tem isso? Tem bastante. Engraçado, olhando para trás, assim, as coisas que mais me moldaram foram as coisas ruins na minha vida. Foi quando meus pais, a empresa deles faliu, foi uma coisa que me moldou muito, que me fez começar a perceber que se eu quisesse ter a vida que eu tive, né, meus pais eram muito bem de vida, tinham uma produtora, gravavam um comercial para televisão, e aí eu vi que se eu quisesse continuar tendo aquela vida ou uma melhor, eu ia ter que lutar por isso. Então esse foi o primeiro grande ponto de inflexão na minha vida, que me fez começar a acordar e olhar para o mundo, para as coisas de uma forma diferente. E a segunda também foi quando meu pai teve um câncer e não tinha dinheiro para pagar os melhores médicos, essas coisas, e isso também foi outro grande ponto de inflexão na minha vida. Sempre acreditei que eu fosse ter alguma ideia, algum negócio e fosse ganhar dinheiro com isso. Desde pequeno eu era curioso com isso, né, com inventores, pessoas que inventavam coisas e ficavam ricos inventando um produto, alguma solução para algum problema, e eu sempre tive isso na minha cabeça. Legal. Com quantos anos, mais ou menos, você acha que você entendeu isso? Me lembro desde bem pequeno. Toda criança é curiosa, né? Eu lembro de perguntar para os meus pais por que o Silvio Santos tinha tanto dinheiro, eu ficava jogando aviãozinho. Porque ele tem uma empresa e tal. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça desde pequeno. Então, desde que eu me lembro por gente, assim, ficava tendo ideias de coisas que eu poderia fazer quando eu fosse mais velho para ganhar dinheiro. Então eu sempre tive essa cabeça meio de empreendedor desde pequeno. Que legal. E com quantos anos mais ou menos seus pais faliram e você entendeu isso? Foi algo gradual, né? Não foi súbito assim, mas eu comecei a perceber que as coisas estavam mudando ali com 13, 14 anos. Sempre estudei em escolas, né, que estão concentração de pessoas ricas de São Paulo, e eu comecei a perceber que meus amigos iam para lugares que eu não podia ir, tinha um estilo de vida que eu não conseguiria manter. Foi mais ou menos com essa idade, uns 13, 14, 15. Você falou aí desse Jorge mais novo. Eu sei que muita gente pergunta o que você falaria pro Jorge pequeno, mas eu queria saber, tipo,
que você acha que essa sua criança, assim, interior, olharia pra você hoje e falaria, tipo, nossa, foda, olha tudo que você construiu? Ou como você acha que ela se sentiria? Acho que ele ia ficar feliz. Saber que eu conseguia a vida que eu gostaria, inventando coisas, né? Pô. Vídeos não deixam de ser uma invenção. E Você sempre tendo foi bastante... criativo? Sempre. E como que era você na escola? Péssimo aluno. Péssimo. Péssimo aluno. Nossa, eu odiava a escola. Sim, uma matéria ou outra, quando eu me interessava, eu era, não vou dizer estudioso, mas quando eu estava interessado, eu ia muito bem. Eu sempre tive facilidade, não fazia nada, no final pegava umas recuperações e passava. Essa foi a minha vida. E você já mexia com vídeo, alguma coisa? Tipo, gostava de editar, ou gostava de ficar gravando? Nossa, eu lembro na época do Orkut, nem sei se você viveu Eu Orkut. vivi o Orkut. Viveu Orkut. Vivi, mas muito pouquinho. Eu lembro que eu ganhei uma câmera digital na época e comecei a fazer uns vídeos com os meus amigos na praia, né? Zoando. Deve ter até esses vídeos ainda no YouTube. Mas só besteira. Quebrando a janela na porrada no condomínio, só zoando, né? Tinha 14 Eu lembro que eu comecei a editar no Movie Maker e tal, eu gostava do YouTube, mas não tinha nem ideia que era aquilo que eu ia fazer. Eu fui descobrir que o YouTube dava dinheiro um pouco antes de eu começar. Em 2014 eu descobri que o YouTube dava dinheiro. Então eu tive contato lá atrás, assim, cheguei a postar uns vídeos no YouTube e tal, editava no Movie Maker, mas... Mas você gostava, tipo, dessa parte? Gostava, assim? sempre gostei de vídeo, de poder gravar vídeo. E você falou que você descobriu que em 2014 que o YouTube monetizava, que ganhava dinheiro. E aí foi meio por isso que você quis ir pro YouTube e começar a gravar vídeo? Sim, eu sempre tive esse ímpeto, né, de ganhar dinheiro empreendendo, de ter uma empresa, mas eu sempre tive uma vida confortável, então, né, os 2 pontos de inflexão que eu te falei que foram momentos ruins me fizeram começar a me mexer para querer fazer alguma coisa. Entrar na faculdade foi um outro ponto de inflexão também, porque eu já não gostava da escola. Aí fiz a escola inteira aos trancos e barrancos. Cheguei na faculdade ouvindo o discurso de que quando eu chegasse na faculdade eu ia começar a aprender as coisas que de fato eu ia usar para minha vida e que eu gosto. Aí eu cheguei na faculdade, aí eu, não, mais do mesmo, de novo, mais 5 anos, ficar estudando algo que eu não gosto, entrar num emprego de merda. Falei, não. Aí naquela época eu tava assim, com muito sangue no olho para achar alguma coisa, algum negócio. Cheguei a pensar em abrir tenda de açaí no estacionamento de um amigo, já comprava umas coisas da China e revendia, tava assim, com o meu radar ligado ali para achar alguma coisa que desse dinheiro. E eu já acompanhava muitos youtubers, só que eu nem sabia que dava dinheiro. Achei que eles faziam, sei lá, igual quando eu era moleque e postava vídeos porque eu gostava no YouTube, que eles faziam isso. E aí quando eu descobri que dava dinheiro, me clicou. Falei, não é possível que posso filmar um negócio, qualquer coisa, postar no YouTube, sem chefe, sem nada e ganhar muito dinheiro por isso. É essa vida que eu quero. Aí eu tomei a decisão de começar no YouTube. Eu queria ganhar dinheiro com isso. Só que assim, não conseguia me imaginar gravando pegadinha ou aparecendo. Eu tinha um amigo que era muito extrovertido, inclusive ele que me mostrou o YouTube, eu já seguia vários canais de pegadinha na época. Falei, bom, vou estudar um negócio, eu vou filmar, vou ter as ideias, vou fazer tudo, vou editar, e ele vai ser o personagem e a gente vai ser sócio. Aí fui vender a ideia pra ele, ele não comprou, eu fiquei muito frustrado. Falei, caramba, eu que vou ter que fazer isso. Aí eu fui com muita dor, muita dificuldade. Demorei 4 meses para postar o primeiro vídeo desde que eu comecei a gravar. Por quê? Porque eu tinha muitas ideias, era fácil ter ideia, né? Quando eu ia fazer, sempre dava errado, ou não conseguia fazer, ou ficava com vergonha. Aí, tipo, eu começava um vídeo, ia fazer uma cena e desistia. Aí começava outro, aí começava outra, aí começava outra, aí começava outra, aí nunca tava bom. Aí eu só postei o primeiro vídeo porque meus amigos sabiam que eu tava gravando, que tinha um monte de cena, e aí eles, posta o que você tem e tal. Aí eu fui lá e postei o primeiro vídeo. Pior que deu bom no primeiro vídeo. O primeiro vídeo, sei lá, 45 dias deu 1 milhão de visualizações. Caraca. E 10 mil inscritos. Nossa. Não ganhei dinheiro nessa época, mas o negócio funciona. E você fala em alguns... Eu escutei, tipo, alguns podcasts que você aparece como convidado, e aí você falava que você era tímido. Sim. E aí, como que foi pra gravar essas coisas? Porque eu sei que você fazia, tipo, a pegadinha do Eitão Raspado. Sim. Eu fui atrás. E normalmente essas pessoas, elas fazem meio atuado, não é? Sim. E aí você foi lá e só saiu gravando. Eu era muito ingênuo. Eu via as pegadinhas nos Estados Unidos e achava que era verdade. Só que era tudo armado, né? E aí a gente saía pra fazer de verdade. Eu nem conseguiria também fazer pegadinha fake. Sim.
A não ser que eu colocasse um disclaimer que aquilo era uma novela e era fake, eu não conseguiria, porque crescer uma audiência e ser admirado por várias pessoas enganando essas pessoas vai contra meus princípios, sabe? Teve uma outra cena que a gente fez fake, teve uma que eu fiz que era impossível fazer de verdade, e nessa época eu já sabia que os outros faziam fake. Era uma que eu me vestia de um palhaço assassino com uma cicatriz no peito, um machado pegando fogo e ia correr atrás das pessoas. E se eu fizesse isso de verdade, eu podia matar alguém, eu podia morrer, então essa aí foi uma que eu fiz combinado, mas fora isso era tudo verdadeiro. E sobre o que você perguntou da timidez, assim, eu era de fato muito tímido, era uma adrenalina, assim, gravar aquilo, mas a minha vontade de vencer, de ganhar dinheiro, de viver a liberdade que eu sabia que o YouTube poderia me proporcionar era maior que meu medo. Então, muita resistência eu ia. Não era um cara prático para gravar, eu saía, ficava inventando desculpa, demorava, ficava procurando o lugar certo para fazer a cena perfeita, mas eu fui. Contra todas as minhas vontades, eu fui. E você falou da sua faculdade, que você entrou, não entrou? Como que foi sair? Você trancou ou você largou de uma vez? Como que foi bancar essa escolha? Eu não tranquei já, saí direto. Eu fiz o primeiro semestre, passei em tudo. Aí o segundo semestre, eu já tinha começado no YouTube, eu comecei a nem ir pra aula. Aí, tipo, eu bombei em todas as matérias, só que eu nem falei pros meus pais. Aí eu fui pro outro semestre, também não tava indo, e aí foi no terceiro semestre que eu já não tava indo, que eu comuniquei a eles que, ó, eu esperei o YouTube dar certo. Ah, tá. Eu já tava... Eu falei, se eu chegar pros meus pais e falarem que eu vou gravar vídeo pro YouTube... Era a minha dúvida, você tinha chegado um dia, um almoço de família, oi, tudo bem, então? Não. Eu vou virar youtuber. Por isso foi um grande incentivo. Eu falei, eu preciso fazer esse negócio dar certo logo, pra eu poder ter uma desculpa pra conversar com eles e falar que eu ia largar a faculdade. Eu imaginei que eles fossem ficar bem putos, mas ficaram um pouco decepcionados na época, mas me apoiaram. Não foi uma treta assim, não, você vai pra faculdade, vai ter que fazer, vai fazer os dois. Eles me apoiaram, isso foi bom. Mas foi isso, meu plano era fazer o YouTube dar certo, eu fiz, chamei eles pra conversar e falei, ó, mostrei exemplos de criadores nos Estados Unidos que já estava muito mais evoluído que o Brasil, o potencial que aquilo tinha, tal, para confortar eles, e foi isso. E foi. Quando você começou, assim, alguém te zoou, falou, tipo, não vai dar certo, sei lá o quê, meio tentando te dissuadir? Bastante gente. Sim, meus amigos próximos não, sei lá, não sei se eles botavam fé, mas eles não me zoavam, assim. Mas teve bastante gente que tentou, você acha que é assim, pouquíssimas pessoas dão certo com isso, mas eu nem ligava, pra mim eu tava muito certo de que aquilo dava certo, que eu tava no caminho certo. Você gravava tudo sozinho ou alguém gravava pra você? Pegadinhas eu sempre precisava de alguém pra me gravar, né, que era a câmera escondida. No início eu paguei um amigo meu pra me gravar, foi uma ótima forma ali de eu me forçar a gravar também. Eu criei um ambiente ali que eu tinha que gravar. Eu não tinha dinheiro, tava gastando dinheiro, ainda tava ele vindo lá pra rua comigo, então foi um ótimo incentivo pra eu vencer meus medos. E você sempre confiou muito no seu taco, assim? Porque foi uma coisa que você meio que decidiu, viu e apostou em você. Só que isso requer muita autoconfiança e realmente muita coragem. Você sempre teve isso ou foi um processo? Assim, desde que eu vi o quanto o pessoal tava ganhando de dinheiro lá fora, e o mundo na internet tá sempre 5 anos mais avançado nos Estados Unidos, né? Nunca duvidei que o negócio fosse dar certo. Eu, sei lá, eu só senti, é isso, eu vou pra cima. E acho que eu tinha tanto medo da vida sem o YouTube dar certo que essa foi a minha maior motivação, sabe? Não foi nem excesso de confiança, foi excesso de medo no outro cenário, que seria a minha realidade caso aquilo não desse certo. Então, pra mim não tinha outra alternativa. E se não fosse o YouTube, eu ia tentar outra coisa, eu ia ficar tentando, mas eu não... Queria fazer dar certo. Hoje em dia, você se considera uma pessoa tímida? Mais ou menos. Depende da situação, da circunstância. Com certeza eu mudei muito. Hoje em dia, para uma câmera, eu acho que eu converso melhor do que um humano. No início era complicado, mas acho que eu melhorei muito. Hoje em dia, você prefere ser gravado, você gravar sozinho ou alguém te gravar? Olha, eu preferia me gravar sozinho no começo, me sentia mais à vontade. Hoje ainda prefiro me gravar, mas assim, o pessoal que trabalha comigo eu já me acostumei. Então, tipo, no meu ambiente eu tô muito à vontade com 3 pessoas me gravando ao mesmo tempo. Mas se eu vou, sei lá, na TV ou num podcast ou num lugar diferente, cheio de câmeras diferentes e ângulos diferentes, com pessoas diferentes que eu não conheço, eu ainda me sinto bem desconfortável, assim. E que conselho você daria pra quem tá começando com criação de conteúdo? Sim, se a pessoa tá começando já é um ótimo passo, porque
Geralmente o conselho que eu dou para as pessoas é foca no primeiro passo, que é começar. Porque as pessoas ficam pensando no passo 10, 20, 99 e não dão o mais importante, que é o primeiro. Para mim, assim, o fator mais determinante para o seu sucesso é você acreditar no seu sucesso. Eu acho que é aí que 99,9% das pessoas param. Elas não acreditam, então elas não começam. Então, tá começando a produzir conteúdo, já começou, parabéns, você já deu o primeiro passo mais importante. O segundo conselho que eu daria é, seja resiliente, estude, né, criação de conteúdo. Hoje em dia tem muito conteúdo na internet sobre criação de conteúdo. Quando eu comecei não tinha nada disso, então, assim, todos os algoritmos de todas as redes, o que faz crescer, tudo isso, assim, tem milhares de conteúdos no YouTube ensinando sobre isso, então busque conhecimento, isso vai ser um grande corta-caminho e faça, porque é impressionante como você melhora fazendo, né? No início, eu regravava 1 milhão de vezes uma cena e sentia que não ficava natural. E depois que eu fui fazendo, quando eu percebi, eu já estava falando com a câmera como se fosse um amigo meu, sabe? É algo natural que vem da prática. O primeiro vídeo de todas as pessoas que são criadores de conteúdo que deram certo hoje em dia, o primeiro vídeo foi uma merda, tem que ser uma merda. Se o seu primeiro vídeo não for uma merda, você começou tarde demais. Então tem que ser imperfeito mesmo. Estude e faça. E como que a pessoa que está começando, ela entende que se está indo certo ou não? Você consegue explicar isso? Porque você começou e você já, bombou. Aí você já viu que deu. Então, o que eu fiz, sim, sem saber, né, e que é a forma melhor de você fazer qualquer negócio na sua vida, é olhar o que já deu certo e ver como é que era. Então, eu tinha os canais de pegadinha que eu seguia lá fora, eu via que eles tinham 7 cenas. E o vídeo tinha 3 minutos. E a primeira cena era melhor, e depois no meio tinha uma outra que era melhor, e no final tinha outra. Na verdade, aquilo era um setup para o vídeo prender mais as pessoas, só que eu não sabia que o vídeo precisava prender, para o algoritmo da rede empurrar. Eu só olhei o que estavam fazendo lá que funcionava e copiei, né? Fui fazer igual. Então, olhe vídeos do nicho que você está iniciando que já deram certo, que tem uma grande quantidade de visualizações. Esses vídeos são um corta-caminho para você. Se você fizer algo parecido com aquilo, você vai estar no caminho certo. E geralmente é muito bom você pegar ideias de fora, dos Estados Unidos, vai procurar em espanhol, em inglês, ver ideias que deram muito certo, que tem muita visualização, e você vai, no começo até copia, né? Tem um livro muito bom que eu li muitos anos depois e quando eu li, eu percebi que eu fiz aquilo intuitivamente, que chama Hobby como um Artista, que ele ensina como você exercitar a criatividade, que é um músculo, né? E é basicamente, o resumo de todo o livro é você pegando referências e olhando referências, e com isso você vai remontando algo seu com base nas referências. Você olhar, como que você aprende a cozinhar, fazendo receita de outras pessoas, como que você aprende a cantar, cantando música de outras pessoas. E é isso, modele os que deram certo, que E como você entendeu que era a hora de trocar? Porque você começou com pegadinha e hoje você testa produtos. Tudo bem, teve toda a evolução, um caminho do Facebook, etc. Mas como que você olha e, assim, entende que é a hora de mudar? Quais são suas métricas? Eu comecei na pegadinha, por mais que eu tive um grande sucesso em questão de visualizações e seguidores e fiquei famoso, eu não ganhei dinheiro. Eu ganhava, sei lá, $600 por mês, $700 por mês, era assim, não pagava os custos ali do que eu estava fazendo, não estava ganhando dinheiro. A minha decisão de mudar de conteúdo a primeira vez foi, eu já aprendi a fazer o conteúdo viralizar, eu já estava naquele meio, eu tinha muitas outras referências, porque quando eu comecei, minha única referência de YouTube era pegadinha, não sabia que tinha outros mundos dentro do YouTube. E eu pensei, já sei viralizar, vou para um tipo de conteúdo mais comercial, mais replicável, que eu consiga gravar em casa, sem depender de reação de terceiro, sem depender se está chovendo ou não. Então foi meramente uma decisão de já saber viralizar e procurar algo que não dependesse de fatores externos e que eu não odiasse tanto, igual gravar pegadinha. YouTube para Facebook, você fala que você começou a postar muito mais vídeos por dia. Sim. Como que você se organizava para gravar eles? Então, só dando uma referência, assim, do YouTube até chegar no Facebook, eu pivotei várias vezes, tive vários canais e tal, eu já estava dando certo no YouTube. Quando eu entrei no Facebook, essa época eu já estava ganhando dinheiro com o YouTube. Eu tinha acertado num canal de vídeos que eu gravava em casa, tal, de experimentos. Tinha bons patrocínios, eu ganhava dinheiro com visualização do YouTube. E aí eu descobri que o Facebook estava monetizando, comecei a repostar os vídeos lá e começou a dar muito certo, começou a dar mais dinheiro que o YouTube.
E aí eu descobri que tinham criadores de conteúdo no Facebook, que eram criadores de conteúdo de Facebook, estavam surfando uma onda gigante, ninguém estava vendo, e eram vídeos verticais, 3 minutos, sem corte, feitos com celular, e dava bilhões de visualizações. E aí eu decidi testar esse formato de vídeo, que era infinitamente mais simples do que eu fazia na época. Os vídeos pro YouTube que eu tava ganhando dinheiro na época era com câmera lenta, eu operava, sei lá, 3 câmeras, tinha que exportar o vídeo da câmera lenta, dava um trabalho desgramado fazer um vídeo, era um dia inteiro para fazer um vídeo, no máximo 2. E aí quando eu vi esse tipo de vídeo muito caseiro, dando muito certo, eu decidi testar e deu super certo. O resultado foi, assim, muito grande financeiramente, de visualizações, de alcance. E aí eu pivotei 100% de novo. Eu estava sempre buscando otimizar o quê? Onde eu pudesse colocar menos esforço e gerar mais resultado, que meu tempo fosse valer mais. Então eu fui pivotando de conteúdo de acordo com o que eu fui aprendendo, descobrindo. E aí foi isso que eu entrei para esses vídeos verticais. E aí esse mesmo vídeo que eu postava no Facebook, comecei a ganhar dinheiro com isso, ele já era um vídeo otimizado para o TikTok, que eu não tinha TikTok. Ele era um vídeo otimizado para o YouTube Shorts, depois que lançou o YouTube Shorts, então virou um único vídeo que eu conseguia distribuir em todas as redes, então era muito mais rápido de gravar, mais fácil de editar, o vídeo menor, era feito com o celular, com uma câmera, e eu tinha um alcance enorme em todas as redes, então ali eu achei o maior ponto de alavancagem do meu esforço / resultado que isso gera com os vídeos. E hoje você grava quantos vídeos por dia? Depende, hoje quando eu vou gravar, não gravo menos de 5 vídeos assim no dia. Você não tem grava dia que eu gravo 10, tem dia que eu gravo 15. Hoje em dia eu gravo vídeo umas 2 vezes por semana. São 2 tardes por semana que eu deixo travadas na minha agenda para gravar e eu preciso gravar impreterivelmente. E depende, quando tem alguma demanda extra, alguma outra gravação que não são vídeos, às vezes anúncios, às vezes alguma publicidade, alguma outra coisa assim. Tem vezes que eu gravo 3 vezes por semana, mas hoje eu consegui otimizar muito, assim, do processo. No começo, eu ia atrás das ideias, eu escolhia as ideias, eu ia atrás das coisas que precisava para fazer aquela ideia, eu gravava, eu editava. Hoje em dia, toda essa parte eu tenho gente que faz para mim, né? Então, eu basicamente chego lá e falo, opa, o que a gente vai gravar hoje? E aí eu gravo sem nem saber o que eu vou gravar no dia. Eu chego e descubro na hora, já tá tudo pronto. Esse é o produto, esse aqui é a propaganda, esse aqui são os testes que a gente vai fazer, aí beleza, eu gravo esse vídeo. De uns 3 anos para cá que comecei a estruturar de fato como uma empresa, entender que aquilo era uma empresa, eu consegui automatizar grande parte do processo e eu consigo hoje ter tempo para outras coisas, outros negócios, chatices que tem no negócio, contábil, jurídica, essas coisas também. Já te encheu o saco de ser criador de conteúdo? Você já pensou em dar uma desistida ou não? Não. Ainda não. Um sonho que eu tenho é voltar a ser 100% anônimo um dia, sei lá, ir no BK e comer um lanche sem ninguém me reconhecer nem falar nada. Assim, olhando para o futuro, eu não me imagino daqui a 10 anos com um filho, gravando os vídeos que eu faço hoje, no volume que eu faço hoje, talvez o tipo de vídeo que eu faço hoje. Também não sei se eu gostaria de ter essa exposição com uma família, então eu não me vejo gravando vídeo daqui a 10 anos. Hoje. Pode ser que mude, né? Não sei o que eu vou estar fazendo até lá, mas eu pretendo hoje, o nosso objetivo é criar negócios, usar o ativo que eu tenho hoje de audiência, de imagem, para alavancar esses negócios, sejam negócios que possam crescer sem a minha presença depois. Igual, por exemplo, um produto físico, a gente está fazendo produtos físicos em parceria com um pessoal grande da indústria, software também, a gente está fazendo um software muito bacana aí que resolve um problema grande das pessoas, da nossa audiência. Então a gente está trabalhando nesses produtos que possam crescer e alavancar sem depender da minha imagem, porque tudo depende de mim. Se eu ficar doente, se sei lá, acontecer alguma coisa comigo, fudeu. Então é um palito de fósforo segurando um piano nas costas, né? Às vezes você não tá afim, sei lá, você tá doente, tem que gravar, porque você tem um monte de gente que depende de você. Então, eu não acho que isso é sustentável a longo prazo. Aproveitando que você falou, eu quero usar esse gancho, você tem um ativo que é você. E Sim. aí, qual que é o custo emocional e pessoal de tudo isso, você acha?
Hoje em dia sabe que eu nem ligo mais. Mas já ligou? No começo eu ficava sentida com as críticas, com os comentários. Hoje em dia eu não tô nem aí. Ai, que bom. A gente se zoa tanto na internet que quando o pessoal zoa, já nem... Assim, o que me incomoda muito às vezes é, sei lá, algum golpe usando a minha imagem para ferrar as outras pessoas usando a minha imagem. Isso aí me tirava do sério, mas também já me acostumei. 2 anos e pouco com isso eu aprendi que isso vai fazer parte da minha vida. Todas as grandes empresas passam por isso. No caso, se a empresa sou eu, eu tenho que passar por isso. A gente faz, sei lá, 500 milhão de visualizações por mês no Brasil. Então, é 2 vezes a população brasileira de visualizações. Tem, acho que 60, 70 milhões de contas únicas que a gente atinge todo mês, somando todas as redes. Então, é 1/3 da população me vê todo mês. Impossível, qualquer lugar que eu vou, eu sou reconhecido, faz parte. Talvez. E quando que você entendeu que você era famoso? Assim, teve uma situação que você falou, puta, virou uma chave ou foi indo aos poucos? Não, foi natural, assim, foi se intensificando, né, com o tempo. No começo, nas pegadinhas, eu já era reconhecido na rua e tal. Eu ficava super feliz naquela época. E conforme o tempo foi passando e tal, quando entrou o Facebook, eu comecei a distribuir esses vídeos em todas as redes, que eu fui, sei lá, de 15 milhões de visualizações mensais no YouTube, no melhor mês para 500 milhão de visualizações mensais, somando TikTok, Facebook, YouTube, Quai, todos os lugares. Aí o negócio ficou diferente, era tipo assim, impossível sair de casa para qualquer lugar e não ser reconhecido, sabe? E como que foi ficar sem postar nada um mês, ficar aí parado? Nossa, foi muito bom. Como você se sentiu? Nossa, eu me senti muito bem não postando um mês. Mas sei lá, me senti uma paz assim que eu não sentia há muito tempo, sabe? Putz, não tenho a obrigação de gravar, porque hoje em dia virou uma obrigação pra mim, né? E tudo quando vira obrigação deixa de ser tão prazeroso. Anos gravando toda semana, aí você para um pouco, você respira e fala, nossa, posso olhar para outras coisas, posso pensar um pouco, refletir, estudar. Sou um cara que estudo muito, eu estudei muito para estar onde eu tô hoje, mas sei lá, de um ano pra cá não consigo parar para estudar, sabe? Vou parar aqui, vou ficar procurando referências, vou ler algum negócio, vou aprender, não tenho mais esse tempo de ócio criativo, sabe? Isso foi bom até para eu me tocar que isso é importante e eu preciso ter essas pausas, vira e mexe. E na internet a gente é muito recompensado pelo caos também, como por exemplo você quebrando o carro e estourando. Só que tudo isso existe um limite, porque se você ultrapassa esse limite, você vai ser visto como uma coisa errada. Isso te aflige de alguma forma? Como você enxerga esse limite, assim? Eu não tenho muito esse limite não, sabe? Foda-se. Eu comecei fazendo pegadinha, zoando os outros na rua. Depois eu comecei a fazer vídeo de arma, atirando nas coisas. Então eu sempre fiz um conteúdo muito hateado por muitos, assim. Fui meio fora da lei, assim, nos conteúdos que eu fazia. Então, acho que faz até um pouco parte do meu DNA fazer essas coisas que pessoas não vão ver em outros lugares, sabe? A gente tenta trazer um pouco isso. Então, até hoje, que são vídeos mais simples, às vezes um produtinho mais besta, mas sei lá, é ruim, eu arrebento o produto, arremesso ele na parede, sabe? Tem coisas, elementos assim que a pessoa não vai ver em outro lugar, que são extremos, né? Aprendi que isso funciona muito na internet. E o que você acha que seus erros te ensinaram? Assim, você olha qualquer pessoa de sucesso, né? Qualquer biografia, qualquer coisa assim, errar é o que te faz crescer, é o que te faz evoluir, é o que te faz aprender, né? Acertando você não aprende nada. Então, sim, errei muito, continuo errando. E direto, muitas vezes eu falo, que caralho eu tô fazendo? Eu não faço uma puta ideia do que eu tô fazendo. Então, é sempre esse constante sentimento e percepção de que você não sabe o que você tá fazendo, ou que você tem muita responsabilidade para lidar. Então, fiquei mais confortável quando eu percebi que isso é normal também para todas as pessoas que têm sucesso, que têm alguma empresa ou que estão criando algo novo. Todo mundo tem essa mesma percepção, né? Porque muitas decisões que você toma no dia, cada decisão é um caminho diferente. Então, no fim do dia, você tinha 1000 caminhos diferentes que você poderia tomar e você nunca sabe qual que seria, como seria se você tivesse tomado o outro, né? Sim. Então, tem essa
essa percepção, mas é normal. Você lida bem agora com a possibilidade de errar, assim? Sim. Com tantos vídeos que são literalmente sua cara, você fica, sei lá, você já olhou e ficou tipo, ai, incomodado com alguma coisa, ou com a sua aparência, alguma coisa assim, ou não? Sempre foi muito tranquilo? Talvez no começo eu ficasse um pouco, hoje em dia, assim como eu falei, nossa, cago muito pra isso. Às vezes eu fico incomodado quando, sei lá, vai alguma falha muito grande na edição, algo que assim, a gente gravou de uma forma com o propósito de ficar de um jeito e aí tem uma falha na comunicação no time e o vídeo sai totalmente diferente, ou não vai, sabe, que a gente colocou o esforço para fazer alguma coisa e o vídeo saiu, as pessoas nem percebem isso, né, porque só a gente sabe, o produto. Mas é mais isso que me incomoda, pô, você dá o sangue ali numa gravação e, enfim, dá alguma cagada no meio do caminho, não sai como você gostaria e no fim eu sei que a culpa é minha, porque eu não organizei direito as coisas, teve alguma falha na comunicação, se eu sou dono da empresa, teve alguma falha, eu sempre tento me culpar junto com as pessoas, né? E como você enxerga essa evolução de, tipo, Barone criador de conteúdo para Barone empresário? Vejo que o Barone empresário obrigatoriamente teve que se tornar muito mais responsável, tem que lidar com compromissos que ele não gostaria, que também não é tanta liberdade assim, você ter uma empresa. Sim. Por um período, né? Claro, você faz alguma empresa e tal, você pode vendê-la no futuro e você tem dinheiro para viver o resto da sua vida sem fazer nada se você quiser. Acredito que isso é impossível, não consigo me imaginar, sei lá, sem fazer nada, acho que eu ia ficar louco. De forma geral é mais chato. O Barone criador de conteúdo não liga para nada, só quer fazer seus vídeos, explodir as coisas. O empresário tem que lidar com pessoas, com egos, com, enfim, várias coisas que às vezes eu sinto que eu não sou mais capacitado para isso, mas eu tenho que fazer, né? Então. E como que é a sua rotina hoje? Você falou aí de treinar, comer bem, que é seu bem-estar. Então, eu nunca tive uma rotina, para ser honesto, nunca consegui ter uma rotina 100%. Sim, eu tenho esse meu core, que às vezes quando eu me afasto eu começo a me sentir mal, então eu fico muito tempo sem treinar, ou dormindo mal, indo dormir tarde, com um sono ruim, e aí eu volto mais próximo dessa base. Faz um tempo que eu estou nesse movimento, assim, mas eu geralmente me sinto muito bem quando eu consigo acordar cedo, ter um momento para mim sem ter que lidar com o trabalho, ler alguma coisa, absorver alguma informação, ficar de boa, começar a trabalhar, fazer todas as refeições bonitinho, treinar. Geralmente, quando eu tenho dias assim, eu me sinto muito bem. Por isso que eu falei que para mim bem-estar é isso, porque são essas coisas simples, sabe? Às vezes fica pensando, ter a casa tal, ter o carro tal, fazer não sei o quê, mas para mim o que me deixa feliz, assim, me sentindo bem comigo mesmo é, eu conseguir ter um dia produtivo, treinar, dormir bem, comer bem, sabe? Você chega no final do dia e você fala, nossa, que dia maravilhoso, sabe? Fiz um monte de coisa. Tá se sentindo bem com você mesmo. Eu quero entrar agora numa parte um pouco diferente, que é relacionamentos, que eu queria entender. Como que é sair pra um date com uma pessoa que, tipo, vê vídeo seu? Você sente mais pressão por isso? A pessoa acha que ela te conhece um pouco mais ou é completamente neutro? Não. Não? 100% neutro. Eu era solteiro, hoje em dia não sou mais. Era até melhor quando a pessoa já me conhecia. Que a pessoa já te conhece, já sabe quem você é, o que você faz, acho que já era meio caminho andado. E você tá gostando de morar em Itu? Bastante. As pessoas te conhecem muito? Também, normal, mas... Nossa, tô preferindo muito mais. Mais tranquilo, não sei mais o que é trânsito, só quando eu venho para São Paulo. Caos, poluição. Nossa, a vida é muito mais tranquila, tá sendo maravilhoso para mim, para todos da equipe. Alguns já mudaram para lá, tá sendo ótimo, assim. A mim que assim, eu me toquei que estava sendo muito burro de morar no lugar mais caos, mais caro, mais perigoso, mais trânsito do país, sempre que eu ficava a maior parte do tempo em casa. Posso alugar um lugar muito mais bacana, muito mais seguro, ter muito mais qualidade de vida no interior, ao mesmo tempo estou perto de São Paulo. Então quando eu me toquei que eu estava sendo muito burro de estar morando aqui, sem precisar morar aqui, eu saí fora. A nossa conversa está chegando ao fim, eu só tenho mais algumas perguntinhas que é uma coisa mais curiosa, assim.
Você acredita em manifestação, essa coisa de você ficar visualizando a sua vida futura e o que você quer ou não? Você já ouviu falar disso? Sim, sim, acredito muito. É? Você Sim. já fez alguma técnica? Pra mim, você acredita, como eu falei lá atrás, né, que o principal é você acreditar. Isso é a lei da atração, né? Sim. Você está manifestando, você está mirando naquilo, a forma como você interage com o mundo está voltado para aquilo e já estudei física quântica, para mim foi até um grande soco na minha cara, porque eu era bem cético com essas coisas, eu sempre fui mais da lógica e na física quântica ela explica a espiritualidade, todas essas coisas com matemática, com fatos, então não tem como questionar essas coisas, então acredito 100%, quando você acredita em algo e você, enfim, deseja aquilo, você fazer o mapa dos seus sonhos, com certeza, desde microatitudes que você vai ter no seu dia a dia até coisas que estão além da tua imaginação, de ondas, de frequência, de formas como os átomos interagem, eu acredito 100%. Você já fez o mapa dos sonhos, alguma coisa assim? Não cheguei a fazer. Mas já ficou com vontade. Quando eu cheguei a conhecimento disso, as coisas já estavam acontecendo para mim, mas eu sempre mentalizei essa vida que eu tenho hoje desde pequeno, como eu te falei, né? Sim. As coisas aceleraram ali uma época, mas eu sempre tive isso. Cheguei a ter uma época, imprimir o carro que eu queria ter, pôr lá no começo, colocar na parede. Cheguei a fazer, mas funciona demais, recomendo. Isso te ajuda até micro decisões que você vai ter no seu dia a dia, sabe? Te lembrar de onde você quer chegar, às vezes você quer ter uma profissão tal, quer chegar a tal lugar, e o ambiente que você tá tem muitas distrações, muitas festas, muitas coisas que te tiram da onde você deveria estar. Você tá olhando para aquilo todo dia, te faz lembrar e com certeza, sim, te influencia também em decisões que você vai tomar, nãos que você vai dizer que seriam bons para você. Então, desde do micro ao macro, do mais besta até o átomo, com certeza isso influencia. Então, é muito poderoso, de fato. Você falou de física quântica, que isso te ajudou também a entender a espiritualidade. Você já meditou? Já. Você gostou? Você faz? Você pratica? Não, parei. Deveria voltar. Faz bem. Para mim sempre foi muito difícil meditar, porque eu sou ansioso, ter a cabeça acelerada. E eu cheguei a fazer uma época, uma meditação guiada e tal. Sei lá, um novo processo de organização, de organizar a agenda, ou de meditar, alguma nova rotina. Se eu faço um tempo, eu vejo que é bom. Não foi algo que ficou na minha rotina, mas definitivamente é muito poderoso. Eu tentei voltar algumas vezes, hoje é mais difícil ainda, porque minha cabeça é mais acelerada, mas é muito bom meditar. E você falou de exercício físico, você acha que ele tem muita influência no seu dia, na sua disposição? Como que é isso pra você? Eu acho que tem bastante, viu? Porque é um efeito em cadeia, né? Quando você faz exercício físico, você dorme melhor, você libera vários hormônios, você consegue pensar com mais clareza, você consegue dormir melhor, vai fazer você pensar com mais clareza também, você está com a mente mais afiada, então para mim é uma consequência. Hoje em dia eu pratico atividade física mais para o bem-estar mental do que para ter um corpo forte, definido. Eu comecei a treinar porque eu era inseguro com o meu corpo quando eu era moleque, né? Que eu achava que eu era muito magro. E aí depois, hoje em dia, eu treino mais por bem-estar do que, nossa, vou ficar gigante. E você faz skincare? Não. Zero. As namoradas sempre fazem em mim, mas eu zero, nunca fiz skincare. E você já fez terapia? Ou você faz? Já fiz sim. Você gostou? Fiz bastante quando era pequeno. Fiz por obrigação da minha mãe. Hoje em dia, de vez em quando, vira e mexe, eu faço, assim. Tô com algum problema, tal, vou lá e faço. Às vezes minha terapia são amigos, né? Às vezes tem amigos que já trilharam aquele caminho que você está trilhando, já tiveram aquele problema. Quando eu sei que eu tenho algum amigo meu que pode me ajudar,
Eu alugo eles para serem meus terapeutas, mas também faço terapia de vez em quando. Eu não gosto de fazer forever, assim, que para mim você tem que ter um propósito, um problema, você vai lá, você resolve, ok. Então, eu acho muito bom, ajuda a organizar os pensamentos. Só de você exteriorizar e falar para alguém, às vezes já vem a resposta, né? Uma habilidade muito poderosa é você se olhar em terceira pessoa, né? Para tudo na vida. Eu acho que a terapia às vezes ajuda muito você a fazer isso, né? Não vai te dar resposta, vai te ajudar você mesmo a enxergar a resposta. Eu faço terapia em grupo, né, hoje em dia. E aí eu tenho muito essa percepção, porque aí você começa a se olhar ainda mais num outro ponto de vista, até fora da sua... Você e terapeuta, assim, acho bem interessante. Sim. E desculpa a pergunta, mas por que sua mãe queria que você fizesse terapia? Sei lá, boa pergunta. Vamos perguntar pra ela. Não sei se eu causava muito, ou sei lá. Mas era novinho. Era muito novo. Sei lá, eu tinha 9, 10, 11 anos. Acho que eu tretava muito com ela. Não sei se ela queria que eu resolvesse isso. Eu ia pra terapia e ficava falando mal dela pro terapeuta. O terapeuta chamava ela e descascava ela. Imagina. Foi isso, muito obrigada. Obrigado você, Cici. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu achei uma conversa muito legal e eu espero que tenha ajudado vocês. Aproveita e se inscreve no nosso canal e dá um like nesse vídeo. Um beijo grande e até a próxima!